Fala, galerinha da Epicar, tudo bom com vocês? Professor Alu aqui, trazendo mais uma aula de matemática. E pessoal, na aula de hoje a gente vai estar resolvendo aí a lista de exercícios de matemática, né? Revisão 10. 10ª semana aí já, né, galera, de revisão. Tempo voando. Mate. Revisão 10. Então a gente tem aí 12 exercícios para fazer. Eles são da Epicar 2013, Epicar 2014 e alguns também da Epicar 2007. Massa! A gente vai estar fazendo um por um aí. E bora lá então. Bom, o primeiro exercício, pessoal, você olha aí que você tem alguns... Você tem uma soma para calcular, né? E você observa que nessa soma você tem várias frações aí e nos denominadores você tem raízes, né? Então, você tem isso daqui nos denominadores, ó. 1 sobre raiz de A mais 1 sobre raiz de B, né? E se a gente racionalizar isso aqui, né? Racionalizar aí é tirar a raiz do denominador, porque o nosso denominador está com raiz. Então seria interessante a gente estar tirando essa raiz do denominador, né? Para a gente tirar essa raiz, a gente vai multiplicar aqui então essa fração em cima e embaixo por raiz de A menos raiz de B. Raiz de A menos raiz de B, né? Que é o chamado aí conjugado, né? Que troca o sinal do meio aqui. E a gente vai fazer isso, pessoal, porque aqui no denominador vai aparecer esse produto notável, né? Raiz de A mais raiz de B vezes raiz de A menos raiz de B, que é o x mais y vezes x menos y. Isso aqui dá o primeiro ao quadrado, aí raiz de A ao quadrado é A, menos o segundo ao quadrado, né? E o segundo ao quadrado é raiz de B, né? O segundo é raiz de B, ele ao quadrado é B. Então, nosso denominador, ele passa de raiz de A mais raiz de B para A mais B e a raiz some, né? Só que o preço que a gente paga é que aparece raiz no numerador. Beleza? Então tá. Aí, se você olhar essa soma aí que o exercício da Epicart deu, né? Essa soma é raiz de 4 mais 1 sobre raiz de 3. Opa, 1 sobre raiz de 2 mais 1, né? Que não deixa de ser raiz de 1. Mais 1 sobre raiz de 3 mais raiz de 2, mais 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 3, e assim até chegar em 1 sobre raiz de 196 mais raiz de 195. Então, a partir do segundo termo aqui, ó, todos eles, né, têm esse denominador raiz de A mais raiz de B. E o que a gente vai fazer é racionalizar todos eles, porque se vocês perceberem, ó, o A aqui é 2 e o B é 1. E A menos B dá 1. Ó, 2 menos 1 dá 1. 3 menos 2 dá 1. 4 menos 3 dá 1. 196 menos 195 dá 1. Então, quando a gente racionalizar todos esses denominadores, os denominadores vão todos para 1, né? Porque a gente vai ficar aqui com A menos B. E como a diferença aqui do A e do B de todos é 1, a gente fica com o denominador 1 em todos. E no numerador a gente fica com o quê? Com a primeira raiz menos a segunda, né? Então, essa soma aí, ela vai ser raiz de 4, né? Porque esse cara aqui, a gente não racionalizou ele. E aí começa, né? Raiz de 4 mais raiz de 2 menos raiz de 1, mais raiz de 3 menos raiz de 2, mais raiz de 4 menos raiz de 3, e por aí vai, né? Até chegar em mais raiz de 195 menos raiz de 194, mais raiz de 196 menos raiz de 195. Né? E aí, se você observar, esse raiz de 2 aqui, ele vai cortar com esse raiz de 3 aqui, ele vai cortar com esse raiz de 4 aqui, ele vai cortar com o raiz de 4 que vai estar aqui, né?
E o raiz de 194 vai cortar com raiz de 194 que está aqui, né? Porque, ó, sempre tem um positivo antes do negativo. O raiz de 195 corta com esse. E o raiz de 196 não tem com quem cortar, tá? Porque o último termo negativo que a gente tem aqui é menos raiz de 195. E não tem o menos raiz de 196 para ser cortado aqui. E nem o raiz de 1 corta, né? Então, nem esse corta. Então, a nossa soma ela vai ser igual a raiz de 4, que é 2, certo? Menos a raiz de 1, que é 1, mais a raiz de 196, que é 14. Então, o resultado na nossa soma aqui vai ser igual a 15. Essa daqui é da EPICAR 2015, né? E qual que é a moral da história? A moral da história é que essa soma aí dá um número natural maior que 10. Então, você tem aí como resposta letra B. Beleza? Bom, vamos aqui pro exercício 2, né? Exercício 2 é da EPICAR 2014. E a gente tem o seguinte: numa fábrica de sucos, há 3 reservatórios, R1, R2 e R3. O reservatório R3 comporta 3 meios da capacidade de R1 e R2 juntos. Os reservatórios R1 e R2 estão cheios de uma mistura de suco concentrado de uva e de água. A razão entre o volume de suco de uva e o volume de água, né, no reservatório R1 é de 8 para 1. Então, vamos ver aqui, ó. R, R1, R2 e R3. Uva e água. Então, a proporção aqui de uva e água no reservatório 1, pessoal, é de 8 para 1, né? Então, se ele tiver aqui 8x de uva, né? Ele vai ter, então, 1x de água. Isso aqui em volume, né? Então, por exemplo, ó, 8x litros de uva e 1x litro de água. Porque aí essa proporção aqui vai ser de 8 para 1, tá? E qual que vai ser, então, o volume, né, do reservatório 1? O volume do reservatório 1 vai ser de 9x. Porque ele tá cheio, né? Ele tá cheio e tá nessa proporção. Então, o volume total dele vai ser de 9x. No reservatório 2, a proporção é de 10 para 1. Então, a gente vai ter aqui 10y e 1y. E o volume total do reservatório 2 vai ser de 11y. E o reservatório 3, ele comporta 3 meios da capacidade de R1 e R2 juntos. Então, o R3 aqui, ó, a capacidade dele é 3 meios de 9x mais 11y. Essa é a capacidade aqui do R3. E com base nessas informações, né? E as misturas aqui dos dois reservatórios, elas vão ser despejadas aqui no R3, né? Significa que de uva, o R3 vai ter 8x mais 10y. E de água, ele vai ter 1x mais 1y. Beleza? E com base nessas informações, analise as afirmativas abaixo. Muito bem. A primeira alternativa, pessoal, ela fala assim: a razão do volume de suco de uva para o de água no reservatório 3 é de 87/10. Vamos ver. Então, a gente quer aqui a razão de uva por água no R3. Então, vamos pegar o que ele tem de uva, que é 8x mais 10y, e vamos dividir pelo que ele tem de água, para ver o que acontece. Isso aqui, pessoal, ó, se a gente separar esse 10y em 8 e 2, certo? E separar essa fração aqui, ou seja, 8x mais 8y,
dividido por x mais y, mais 2y sobre x mais y. Né? 8x mais 8y dividido por xy dá o inteiro 8. Só que a gente ainda fica com esse pedacinho aqui, né? Então, o que acontece? A razão entre quantidade de uva e quantidade de água que você tem no reservatório 3 vai depender, ó, do x e do y. Porque pensa, você não sabe o volume de que o reservatório 1 e que o reservatório 2 tem. Eles dependem de x e de y, né, respectivamente. Então, de repente, ó, o volume aqui do R1 é de 1.000 litros e o do R2 é de 1 litro. Então, tipo assim, dependendo do volume que esses caras têm, vai influenciar na proporção aqui de uva para água que o reservatório 3 tem. Tá? Porque, como vocês podem ver, a proporção aqui de uva para água é de 8 mais 2y sobre x mais y. Então, depende aí, né, do x e do y. Então, não é 87 sobre 10. Pode ser 87 sobre 10, né? Dependendo aqui do x e do y que você escolhe, isso aqui pode acabar dando 87 sobre 10. Mas não é obrigatório, né? Beleza? Então, a 1 aí ela vai ser falsa. Vamos aqui para 2. A 2 ele fala, se em R1 há 20 litros, então agora ele falou assim que 9x, né, que é a capacidade do R1, é de 20 litros. Não, melhor, né? Ele falou que se há 20 litros de água no R1. Então, o x aqui vai ser igual a 20. E se o y é igual a 22, então a capacidade do R3 é menor que 600 litros. Ó, a capacidade do R3, pessoal, vai ser 3 meios de 9 vezes 20 mais 11 vezes 22. Beleza? Essa continha aqui, ó, né? Você vai ter aqui, ó, 9 vezes 20 dividido por 2, né? 9 vezes 10, que vai dar 90, vezes 3, 270. Mais 11 vezes 22 sobre 2, né? Que é 11 vezes 11, 121 vezes 3, 363. Né? Só tô fazendo a continha aqui rapidinho. A gente vai achar então aqui, ó, somando esses dois, que o volume de R3 é de 633 litros, que é maior que 600, né? Então essa daí ela é falsa também. Beleza? E vamos aqui para 3. Na 3 ele fala assim, ó, na mistura do reservatório R3 haverá menos de 11% de água. Vamos lá, ó. A água no reservatório 3, ó, é de 1x mais 1y. E a gente quer saber, né, quantos por cento, vamos chamar aqui de alfa, quantos por cento 1x mais 1y representa, né, do total. Se a gente somar isso aqui, então, ó, 9x mais 11y, isso aqui vai ser o nosso 100%. Então, isso aqui é a quantidade de líquido que tem no reservatório 3, isso aqui é a quantidade de água. Ele quer saber se isso daqui é menor que 11. Bom, pessoal, o que a gente pode fazer aqui, ó, se 1x mais 1y representa alfa, então 9x mais 9y vai representar aí 9 alfa, né? Então, se o alfa, por exemplo, é 10%, 9x mais 9y vai representar 90%, tá bom? E o que a gente sabe? A gente sabe que 9x mais 9y, com certeza, é menor que 9x mais 11y. Beleza? Então, eu vou falar assim que 9 alfa tem que ser menor que 100%. E aí eu concluo que o meu alfa ele tem que ser menor que 11,1%, né? 11,11111, porque isso aqui dá uma dízima periódica, né? O 100 dividido por 9. Então, na mistura do reservatório R3, haverá menos de 11% de água? Não necessariamente. O alfa ele tem que ser menor que 11,1. Se o nosso alfa for igual a 11,05, que é menor que 11,1,
Então, né, já é maior que 11% de água. E a 3 acaba sendo falsa também, tá? Então, são falsas, 1, 2 e 3. Você tem aí como resposta a alternativa D. Legal? Muito bem. Próxima. Um escritório de engenharia foi contratado para desenhar um projeto de construção de uma praça. Para a execução do projeto, deverão ser atendidas as seguintes condições. Outra da EPICAR 2014 aí. A praça será em forma de um triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Todos os lados eles vão ser diferentes. Então a gente vai ter aqui o nosso A, nosso B e o nosso C, né? Em que A é diferente de B, diferente de C. As medidas dos lados da praça são números inteiros, né? Então A, B e C aí pertencem ao conjunto dos inteiros. A medida do maior lado, vamos falar que o A é o maior lado aqui, né? Tanto faz, mas vamos chamar o A aqui, é o dobro da medida do menor lado, que vai ser o meu B, tá? Então, A é maior que C, que é maior que B. Só porque meu desenho ficou que o B parece que ele é menor, mas ok. Então, o A, ele vai ser aí, então, o dobro do B. O perímetro da praça é de 120 metros. Então, A mais B mais C é igual a 120. O número de projetos que poderão ser executados atendendo às condições acima é X. O número X é... Muito bem. Bom, esse exercício aqui, pessoal, ele quer, então, né, a quantidade aí de projetos que você poderá fazer, né? Então, o A, ele é igual a 2B. Então, se a gente trocar 2B aqui, ó, vai dar 3B mais C é igual a 120. Então, o que a gente conclui sobre C? Que C é 120 menos 3B. Então, a gente tem aqui que o nosso A ele é 2B, o B é o B, e o C ele é 120 menos 3B. E o que a gente vai fazer agora é aplicar a desigualdade triangular, né? Porque para 3 números comporem um triângulo, eles precisam obedecer aí, né, a desigualdade triangular. O lado ele não pode ser maior que a soma dos outros dois. Então, o A ele tem que ser menor que B mais C, o B ele tem que ser menor que A mais C, e o C ele tem que ser menor que A mais B. Beleza? E a gente vai aplicar, então, aqui a desigualdade triangular, substituindo aí A, B e C por esses valores aqui, né? Então, 2B, vou fazer aqui embaixo, ó. 2B tem que ser menor que B, mais 120 menos 3B. Então, vamos ver o que a gente tira dessa primeira aqui. B menos 3B dá menos 2B, que eu posso passar para o outro lado somando. Então, eu tenho aqui que 4B é menor que 120. E dividindo aqui os dois lados por 4, eu concluo que o B ele tem que ser menor que 30. Legal. Vamos aqui para outra. O B ele tem que ser menor, né, que A mais C. O que a gente conclui daqui, ó? Que 2B menos 3B, que é menos B, passando para o outro lado, 2B é menor que 120. Beleza. Se 2B é menor que 120, então B tem que ser menor que 60. Só que essa condição aqui, ela já é satisfeita aqui. Então,
Como essa daqui ela é mais restritiva, a gente pode ignorar essa daqui, porque ela já está sendo satisfeita se você pegar qualquer B menor que 30. E vamos para a última aqui, né? Que o C tem que ser menor que A mais B. Então, 120 menos 3B tem que ser menor que B mais 2B. Então, 120, ó, passando 3B para o outro lado, somando, ó, 120 tem que ser menor que 6B. Então, o que a gente conclui aqui? Que o B ele tem que ser maior que 20 e menor que 30, por causa dessa condição aqui. E agora, pessoal, ó, a gente também tem que considerar, né, que o A ele é maior que o C, né? Então, a gente só tem que tomar cuidado aqui, porque 120 menos 3B não pode ser o maior lado, tá? Então, vamos escrever aqui, ó, que como o A ele tem que ser maior que o C, 2B tem que ser maior que 120 menos 3B. E aí você vai ter aqui que 5B é maior que 120 e, portanto, seu B tem que ser maior ou igual, maior, né, que 24. Se você não faz esse último passo, né, você, por exemplo, ia ter aqui um B de 21. Se o seu B é 21, o seu A ia dar 42 e o seu C ia dar 120 menos 3 vezes 21, né? Ia dar 50 e pouco. Então, o seu C ia acabar sendo maior que o A, beleza? Então, a gente tem que lembrar de colocar essa condição também. Então, o nosso B, né, finalmente, aí a condição final, é de que ele tem que ser menor que 30 e maior que 24. Então, o B pode ser 25, o B pode ser 26, 27, 28 e 29. A gente tem um total aí de 5 Bs. E se você olhar as alternativas, 5 é um primo maior que 3. Então, você tem aí letra B como resposta. Beleza? Bom, vamos aqui para a última da EPICAR 2014. Depois a gente vai para a EPICAR 2007 aí no próximo vídeo. Então, vamos lá. Considere a figura abaixo em que a circunferência de raio R e centro O e a circunferência de raio Rzinho e centro E são tangentes interiores. Então, exercício 4 de 2014 também. Então, a gente tem isso aqui. Isso aqui. Aqui é O e Rzão. Aqui é E e Rzinho. E ele diz o seguinte: a circunferência de raio R é tangente aos segmentos OA e OB. O Rzinho é igual a 5. E a medida aí do ângulo AOB é de 60 graus. A área da região sombreada, então ele deu, né, que essa região sombreada aqui, ela é A sobre B, π, em que A e B são números primos entre si. E ele pede aí o valor, então, de A menos B. Bom, pessoal, então a área sombreada, né, que é dado aí por A sobre B, π, ela vai ser igual, então, à área desse setor, AOB, menos a área, né, da circunferenciazinha, menos a área da circunferência aí de centro E. Beleza? A área do setor, como aqui é 60 graus, e o círculo aqui ele tem 360 graus,
como 60 é 1/6 de 360, significa que esse setor ele tem 1/6 da área da circunferência grande, né? Então, A sobre B, π, vai ser 1/6 de π r ao quadrado. E se a gente tirar a circunferênciazinha de dentro, né? Que a área é π r ao quadrado, a gente chega aí ao problema, né? De que não sabemos o valor de r, porque o valor de r é 5. Então, se a gente tem o valor de r, você consegue aqui calcular essa fração, calcular aqui os fatores primos comuns, perdão, os primos entre si aqui, né? E aí você tem o A e o B, beleza? Então a nossa missão agora é encontrar esse Rzão. Para encontrar esse Rzão, a gente vai montar o seguinte, ó. Se você ligar daqui até aqui, e depois ligar daqui até aqui, ó, vamos chamar esse ponto aqui de ponto C. Esse ponto C, ó, ele é esse ponto de tangência, né, entre essa circunferência e essa reta. Então, esse cara aqui ele é 90 graus. Beleza? E como a distância daqui até aqui é rzinho, e a distância daqui até esse outro lado também é rzinho, ó, essa reta aqui, ela vai ser a nossa bissetriz, né? Porque você tem aqui um ponto que equidista dos lados do ângulo. E a gente já estudou, né, que a bissetriz ela tem essa propriedade. Qualquer ponto na bissetriz equidista dos lados do ângulo. Então, essa reta aqui ela é bissetriz. E aí a gente tem esse seguinte triângulo aqui, ó. O, C, E, que aqui é 90. Esse ângulo aqui, ó, ele vai ser a metade de 60. A gente sabe aqui que esse cateto vale 5, porque é o rainho. E esse cateto aqui, a hipotenusa EO, vai ser o Rzão menos o Rzinho. Rzão menos 5. Tá? E aí a gente pode aplicar aqui seno de 30, né? Porque o CE, ele é cateto oposto. E se a gente dividir por EO, que é a hipotenusa, isso aqui tem que dar o seno de 30. Então, CE é 5, EO é R menos 5, isso aqui tem que dar o seno de 30, que é meio. Né? Então, resolvendo essa equação aqui, a gente obtém 10 é igual a R menos 5, então R é 15. Beleza? Agora, acho que a gente achou o R, né? Vamos aqui para a parte final. Então, A sobre B π é igual a 15 ao quadrado, 225π, dividido por 6, menos π vezes 5 ao quadrado, 25. Então, vamos igualar aqui esse denominador. Vou multiplicar em cima e embaixo por 6. E aí eu tenho que A sobre B π é igual a 225 menos 25 vezes 6, né? Que é 150. Então, se eu pegar isso aqui e tirar 150, eu fico com 75, né? Eu fico com 75π sobre 6. E dá para simplificar, né? Dá para dividir em cima e embaixo por 6. Por 3, né? Aí você vai ficar com 25π sobre 2. E como isso aqui é irredutível, o nosso A vale 25 e o nosso B vale 2. E a diferença entre eles vai dar 23, que é a alternativa A. Massa! Bom, pessoal, na próxima parte do vídeo aí, vou resolver as questões da EPICAR 2007, né? Das 5 a 6 em diante. Bora lá!